Olá, sejam bem-vindos de volta a mais um Papo Sério e um Café. Quem está aqui comigo desde que tudo isso aqui era mato, desde o início, sabe que esse quadro, Papo Sério e um Café, ele deu origem quando eu passei lá por uma situação de término e eu quis dividir com vocês como estava sendo os passos para sair daquele lugar, como que foi o processo de luto. E tudo isso deu origem a esse quadro que eu amo de paixão, porque eu acho que é a vida real acontecendo mesmo e a gente consegue entender que muitas pessoas estão passando pela mesma situação e às vezes quando a gente está diante daquela dificuldade a gente acha que a gente é único, que ninguém mais está passando por isso. Então esse quadro realmente ele tem o meu coração e sempre eu trago aqui coisas que acontecem na minha vida, porque eu tenho certeza que em algum lugar, em algum momento de vida, talvez você passe por isso e você já vai ter alguém aqui para te dar a mão e dizer que vai ficar tudo certo. Então, eu tive recentemente passando por uma situação ainda sobre o término e eu gostaria de dividir com vocês essa situação. Eu relato muito o que eu estou vivendo naquele momento. A escrita foi a ferramenta que eu mais utilizei nesse meu processo de cura, fora as limpezas, as técnicas de limpeza eu usei muito, mas a escrita ela me ajudou bastante também a sair desse lugar, porque eu conseguia identificar o que estava acontecendo comigo. Então, ela é uma ferramenta muito bacana para você que está passando por algum processo aí, ou até mesmo na vida em geral, você pode usar a escrita diariamente para colocar tanto as suas frustrações quanto as suas alegrias. Ela abre o campo de criatividade para quem trabalha com arte. A escrita ela é ótima. Se você gosta dessa ferramenta, tem um vídeo aqui no canal já preparado para você, para que você possa começar ainda hoje com essa ferramenta. Bom, quem me conhece e quem me acompanha aqui sabe que eu estive viajando, visitando os meus pais no mês passado. E eu identifiquei algo bem intrigante, bem interessante, que deu nome a esse vídeo de hoje, que é as fases do término, que a gente passa por diversas fases, e isso eu não aprendi em lugar nenhum, aprendi com a vida mesmo, me dando uns solavancos e me trazendo de volta para a realidade. Mas eu identifiquei que eu estava bem receosa em fazer algumas coisas depois do término. Estava receosa em voltar a me encontrar com os amigos. Como eu já contei em outros vídeos, eu estava receosa em reencontrar os meus irmãos. Na virada do ano que eles vêm passar comigo, eu estava com medo dentro de mim. Alguma coisa que eu não conseguia identificar, até que depois eu entendi o que era. E assim como eu estava receosa de ir nessa viagem, de visitar os meus pais, de visitar minha família, onde ia encontrar todo mundo. E eu consegui identificar qual era o meu medo diante dessa situação. Eu queria muito estar com eles, eu queria muito lá passar o fim de semana com eles, mas de fato tinha alguma coisa dentro de mim que estava me incomodando. E diante dessas escritas, eu trabalho muito com essa ferramenta, então eu sempre escrevo o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, o que talvez esteja ressoando de uma forma negativa dentro de mim, qual é a emoção que estou sentindo naquele momento, o que eu penso naquele momento, o que eu sinto. Então, tá tudo no papel, para depois eu conseguir rastrear o que está acontecendo de fato. E eu identifiquei que dentro de mim tinha um medo. E o medo era das perguntas que viriam. Porque as pessoas têm muito o hábito de querer saber o que aconteceu, por que aconteceu, se alguém traiu, se o outro traiu, qual foi o motivo do término. E às vezes também coloca uma das pessoas num pedestal e aí, era uma pessoa tão boa, por que tu não ficou com ela? Como se você fosse o culpado de não estar mais naquele relacionamento. Outra coisa que as pessoas também colocam essa pessoa, às vezes, num pedestal, mas ninguém conhece de fato quem é a pessoa. Quem conhece quem são as pessoas você conhece o seu cônjuge e o cônjuge te conhece, e muitas vezes nem a gente conhece por inteiro essas pessoas. Tem um ditado que diz, né? A gente conhece o cônjuge no término do relacionamento. E muitas vezes, de fato, é isso mesmo que acontece.
Mas então eu acredito que a gente tem esse receio de voltar para a vida, estar diante dessas pessoas e ter que se justificar do porquê do término, ter que se justificar do porquê que acabou e agora o que você vai fazer da sua vida. Culturalmente a gente tem que estar no relacionamento, a gente tem que fazer dar certo, a gente é muito cobrado nessas questões. Então eu acredito que esses nossos medos vêm tudo disso, que culturalmente a gente não foi ensinado aos términos, a gente não foi ensinado aos fracassos da vida, a gente não foi ensinado a fechar ciclos. Então, todo ciclo que precisa ser encerrado, a gente sofre muito mais do que a gente precisaria sofrer. Por quê? Porque a gente não foi ensinado a fazer isso. E diante disso vem todos os nossos medos, diante disso vem a culpa, vem o julgamento, porque de fato tem pessoas que não dão bola, se acabou, é você que tem que saber disso e tá tudo bem, mas tem pessoas que vão te questionar o porquê que acabou, se alguém traiu alguém, se agora o que tu vai fazer da tua vida, como se isso fosse de importância da vida dos outros, e não é. O primeiro ponto que eu quero que você fixe na sua cabeça nesse momento é que a sua vida não diz respeito a ninguém. Então, as decisões que você tomar, o que acontecer, você não precisa justificar a ninguém o que está acontecendo. Quando aconteceu o término do namoro, a primeira fase é muita lamentação, muito choro e a gente quer respostas do porquê que isso aconteceu, o que você fez de errado. A gente traz essa carga de muita culpa e talvez seja essa relação meio que social de que mulheres, principalmente, carregam muito essa culpa de não fazer dar certo, porque socialmente ainda existe muitas pessoas que levam essa culpa para a mulher, né? Se a família não deu certo, é culpa da mulher. Se o marido não está satisfeito, é culpa da mulher, porque a mulher não faz coisas com o marido com a frequência que ele quer, que a mulher não dá carinho, que a mulher não dá atenção, que a mulher se preocupa muito com os filhos e não se preocupa com o marido, ou se preocupa muito com o marido e não se preocupa com os filhos. Então a mulher já tem essa carga muito pesada em cima dela, porque tudo já vai meio que ressoar de que a mulher tem a culpa e a gente carrega essa culpa. Então no término a gente tem sempre essa carga de culpa que muitas vezes não é nossa, é sempre 50-50. Então, quando não der certo, a gente precisa entender que é 50-50, nunca foi você que errou, foi ambos erraram, ambos fizeram não dar certo, ambos deveriam dar mais atenção ou dedicação a isso. E que o ciclo precisa se encerrar. Então, quando eu fui lá pra minha família, gente, minha família é maravilhosa, ninguém quer saber o que aconteceu. Mas dentro de mim, na minha cabeça, todo mundo queria saber, todo mundo queria uma justificativa e ninguém quer justificativa de nada. Esse é outro ponto que a gente tem que avaliar. Aqui, as minhocas que a gente carrega dentro da nossa cabeça são criações nossas, são situações que a gente ficou alimentando, que a gente ficou criando. Então, sempre que você pensar nisso, já dá uma ordem para o seu cérebro para que não tem nada a ver, as pessoas não querem saber. É assim mesmo que a gente tem que falar. Quando a gente trabalha em reprogramação mental, a gente dá ordens ao cérebro. Quando você tem um pensamento negativo, você dá uma ordem que cancela ele e você joga um pensamento positivo em cima. E não existe outra forma, ninguém vai entrar lá na sua cabeça e colocar uma informação nova. Não, a reprogramação mental, ela trabalha dessa forma. Você dá uma ordem pro seu cérebro e coloca um pensamento novo no lugar. E você repete isso tantas vezes até que essa nova informação se fixe na sua cabeça e aquela outra negativa que você tinha, aquele pensamento de que a tua família quer saber o porquê que você terminou, ele vai com o tempo ficando apagado, até que você não tenha mais esse medo e você não lembre mais dessa situação como algo doloroso. Então, o primeiro ponto é a gente entender que ninguém tá nem aí pra nossa vida. E aqueles que estão querendo saber, que você tem que colocar um limite nisso, que você tem que dizer, olha, acredito que isso não é assunto para você, que não deu certo, finalizou aqui e eu prefiro que a gente não fale mais dessa pessoa aqui na nossa casa, aqui na nossa família, aqui no nosso ambiente. Então a maioria dos nossos medos, eles são algo da nossa cabeça e a outra maioria é porque a gente cria uma situação
e a gente não impõe limites na situação. Então a gente precisa aprender a dar limites. Mas a minha família, de fato, ninguém queria saber da pessoa e ainda não querem saber. Então foi realmente uma coisa que eu criei na minha cabeça, mas que isso me gerou ansiedade e medo por bastante tempo. A gente tem essa ilusão de que as pessoas querem saber o porquê, de que as pessoas acreditam que teria que casar, ter filho, ver uma vida eterna junto. E eu acho que isso é mais uma criação social também. Antigamente as pessoas casavam, tinham filhos e ficavam o resto da vida juntos e tá tudo bem. Eu consigo compreender hoje isso e acho muito lindo esse modelo familiar, mas vejo por outro ponto que ninguém vai ficar numa relação se não está feliz, se os seus valores não estão de acordo com a pessoa e se tudo aquilo que vocês criaram era mais parte de uma ilusão da sua cabeça do que uma verdade, porque quando a gente está fora da relação a gente consegue observar com clareza quem essa pessoa era e você vê que talvez os valores, talvez aquilo que você pretendia para o seu futuro não estava de acordo. Então a gente não precisa ficar numa relação porque os nossos avós ficaram 1000 anos juntos. Não, porque estar nessa vida é uma coisa única. A gente precisa estar juntos até que aquilo ali ainda faça sentido para ambas as partes. Caso contrário, isso já começa a se tornar um peso e não mais momentos de alegria e felicidade. Então a gente precisa entender o que é um fato real e o que é apenas um fato imaginário da nossa mente. E é por isso que a escrita ajuda bastante nisso. Porque quando você coloca no papel tudo que está passando na sua cabeça, tudo mesmo, você consegue ter clareza de quais são os seus medos. Ali eu identifiquei que eu tinha muito medo de ir para lá e que as pessoas começassem a me perguntar dessa pessoa. E aí, esse é o tema, né, do nosso vídeo de hoje, porque quando você termina a relação, daí você fica com medo de sair com seus amigos, porque as pessoas vão perguntar dessa pessoa. E às vezes a gente entende que o término é um fracasso, daí quando a gente vai contar que terminou, aí muitas vezes tem que justificar o porquê que a gente terminou, ou porque a gente fica com esse medo de que as pessoas pensem que a gente fracassou. Então nada disso, é uma coisa realmente da nossa cabeça. Muito tempo eu ficava nessa, não queria falar sobre o assunto, não queria contar para as pessoas o que tinha acontecido, porque eu tinha esse medo das pessoas me perguntarem, de eu ter que justificar, de eu ter que falar. É sobre realmente compreender os nossos medos, as nossas emoções e o que está passando dentro da gente nesse momento. Então o que eu tenho para te dizer hoje é que você vai sim passar todas essas fases do término. Mesmo lá no começo você não quer sair muito para não ter que falar sobre o assunto, mas em algum momento você vai ter que falar sobre esse assunto. Quando você se reunir com a família, você por vezes vai ter que falar sobre o assunto, ou você já corta de imediato se você não sente essa vontade. Então esse vídeo é sobre várias fases do término, que você vai se alastrar isso por muito tempo da sua vida, muito tempo mesmo. E às vezes quando você achar que você não vai se deparar com nada que possa remeter a essa pessoa, vai tocar uma música que vai te lembrar dessa pessoa. Você vai falar um nome, vai aparecer alguém na sua vida e vai lembrar dessa pessoa. Alguém que tu não via há muito tempo vai perguntar dessa pessoa porque ela ainda não sabia que vocês tinham terminado. Então, sobre as várias fases do término, é que a gente vai realmente ir terminando aos poucos. E cada momento que a gente se deparar com isso é um ciclo que a gente fecha. Foi isso que eu compreendi, que não tem como terminou e acabou. Vou excluir a pessoa da minha rede social. Claro que tudo isso são processos para sua cura. A gente exclui lá da rede social para a gente conseguir seguir em frente, para você não ver que a pessoa está vivendo a vida dela e você está estagnado. Outro ponto é que tudo tem o tempo certo, então você vai fechando esses ciclos conforme eles vão acontecendo. Você fecha o ciclo lá com seus amigos, terminou. Tenho certeza que ninguém mais vai falar dessa pessoa ali quando você estiver perto, até porque os amigos são seus, então é uma coisa indiferente para eles. Mas que aos poucos, cada ciclo de amizade que vocês tinham,
cada momento familiar remetia a memórias com ele, cada ciclo vai se fechando, mas as situações precisam acontecer. A gente ainda vai se deparar com várias situações que essa pessoa vai estar presente de certa forma, mas que a gente precisa aprender a conviver com isso. E cada dia a dor é menor, cada vez a sensação é menor, e chega o ponto em que você realmente não dá bola mais para isso e que é só uma lembrança de alguém que passou pela sua vida, como um velho amigo de infância que você teve e há anos você não ouve falar dessa pessoa, então tá tudo bem e isso não te gera nenhuma dor, nenhum desconforto, porque é uma história que realmente se encerrou na sua vida. Então o intuito desse vídeo aqui é que você precisa estar preparado, que mesmo que você já curou a grande parte da sua ferida, ainda vai ter situações em que você inconscientemente vai estar se negando a viver porque ela te remete a essa pessoa. E é por isso que a gente precisa rastrear e nos conhecer cada vez mais, para a gente entender qual é o sentimento que está relacionado naquele momento, por que eu estou com esse medo ou com essa ansiedade, com essa angústia, com essa tristeza, e para que a gente volte o mais rápido possível desse lugar e siga a nossa vida normalmente. O que eu consegui compreender nessa minha viagem é que isso era um medo bobo, era um medo meu, realmente foi uma criação da minha mente, mas que nada era real. Ninguém queria saber do término, ninguém queria saber o porquê terminou e muito menos lembrar dessa pessoa, ninguém nem lembrou dessa pessoa. Então, muitas vezes é realmente uma criação da nossa cabeça. E os medos, eles trabalham dessa maneira, eles trazem uma situação que muitas vezes ela não existe, mas ela nos paralisa. Fui viajar? Fui, mas talvez eu podia ter ido antes, se eu não tivesse esse medo ali, que estava me incomodando, que estava trazendo um desconforto, ou muitas vezes ele te paralisa mesmo e você evita de fazer algumas coisas porque você tá com medo de viver essa memória, tá com medo de ressignificar esse momento e entender que essa pessoa partiu, que a sua vida continua e você tem que fazer as coisas que te trazem alegria, que não foi porque você vai associar alguma memória a essa pessoa que você tem que parar de fazer isso, não. Você tem que realmente enfrentar, você tem que viver esse momento de novo para que ela ressignifique essa memória. Vocês lembram quando eu fiz aquele meu passeio na confeitaria, que foi para realmente ressignificar uma memória que eu tinha de um momento que aconteceu naquela confeitaria. Eu amava demais aquela confeitaria, mas ela estava presa em memórias que agora não me traziam mais alegria. E eu precisei enfrentar esse medo, eu precisei sentar lá, fazer algo que eu amava, algo que eu gostava e depois ressignificar. E agora tá tudo bem pra mim na confeitaria, não tenho memórias de um passado, tenho memórias de uma Juliana que foi ali, aproveitou o seu momento sozinha. Então muitas vezes o que você precisa fazer é ressignificar alguns momentos e isso exige um pouquinho mais de coragem, mas que você tem. Você é poderosa, você é incrível e por mais que você tenha que se preparar para ressignificar essa memória, que você tenha que gerar uma coragem aí e fazer essa memória ser ressignificada de uma maneira que te traga muita alegria, tudo isso vale a pena. O que não vale a pena é você perder momentos de vida, perder de ir a lugares que você gosta por conta de uma memória do seu passado que te prende, que te traz coisas tristes, porque se você não enfrentar essa memória agora, ela vai ficar aí remoendo você por longos dias, meses, anos, nunca se sabe. Mas se você enfrentar e colocar uma nova memória ali em cima, vai ser ressignificado e você agora pode ir nesse lugar tranquilamente, sem sentir desconforto ou dor. Então as fases do término, elas podem durar meses, anos, a gente nunca sabe quanto tempo isso vai durar. Mas que cada oportunidade que você tiver de ressignificar essa história, de dar um basta, de fechar esse ciclo, ela te leva para um novo degrau. Então todas as situações que se apresentar na tua vida, que trazem um medo, um desconforto, você precisa ter essa coragem de dizer, não, isso não vai mais paralisar minha vida, isso não vai mais me impedir de ser feliz, isso não vai me impedir
de buscar um novo amor, isso não vai me impedir de ser feliz de novo. Essa situação que aconteceu ficou no passado e não vai me impedir de viver bons momentos com uma outra pessoa, de bons momentos com a minha família, de bons momentos a lugares que eu associei anteriormente com essa pessoa, mas que hoje eu quero ir de novo e não posso ficar aqui com esse medo de viver o novo por conta dessa pessoa. Então, ressignifica todas as memórias, fecha todos os ciclos que precisam ser fechados e vai viver. Vai viver. Essa pessoa, ela não pode te roubar a sua vida. Essa pessoa não pode roubar esse viver os lugares que você deseja, esse viver bons momentos com outra pessoa, viver bons momentos com a sua família, porque tem medo que uma memória entre ali e atrapalhe. Não, você tem que aprender a fechar os ciclos, mandar essa memória embora e viver. Porque a vida é sobre isso. Não é sobre os momentos de tristeza, de fracasso que a gente vive, mas sobre a gente dar esse salto de fé e acreditar que o que vem depois é muito maior, muito melhor e muito mais grandioso do que aquilo que nos aconteceu. Eu fico por aqui e hoje eu só queria trazer esse bate-papo sobre fechar realmente os seus ciclos, que talvez vai se alastrar por um ano aí ou 2, nunca se sabe, gente, a dor de cada um é individual e eu espero que você respeite os seus momentos de dor. Mas que quando esses momentos se apresentarem para você, você tenha coragem de fechar os seus ciclos, fechar e botar uma pedra em cima e dizer: esse ciclo se fechou agora. Dizer adeus para esses medos que te impedem de dar mais um passo de fé, mais um passo de coragem, mais um passo diante da felicidade. Então coloca uma pedra. Cada vez que esses momentos se apresentarem para você, você diz: sou muito corajosa, a vida tem o melhor para mim e eu mereço o melhor e eu vou botar uma pedra aqui e eu vou seguir minha vida, buscando a minha felicidade, buscando momentos de alegria, buscando o amor que ainda tenho para viver nessa vida. Gente, esse é o nosso Papo Sério um Café de hoje. Finalizamos por aqui. Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo.